Lucas 23, 32. 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Diga comigo, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, diga comigo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Diga comigo, salvou-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, diga comigo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, diga comigo, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançavam-lhe insultos, diga comigo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, oremos. Pai Santo, obrigado por o Senhor ter enviado o teu Filho, e por nesse dia, cerca de 1987 anos depois, nós estarmos, ó Deus, ó Pai, relembrando essa sexta-feira, que Jesus Cristo foi crucificado. Senhor, o seu amor não foi de boca, o seu amor não foi de pensar, o seu amor foi de agir, dando o melhor. E nós só temos que te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui reunidos nessa noite, porque a tua graça nos alcançou, o teu Espírito, a tua palavra chegou até nós, e por isso nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para relembrar, e para, ó Deus, ó Pai, encher a nossa fé, o nosso coração, do teu amor, da tua graça, da tua palavra, para que nós possamos, ó Deus, ó Pai, como teus discípulos, tomar a nossa própria cruz, negarmos a nós mesmos e seguir-te, porque senão nós não podemos te seguir, Jesus. E o Senhor disse que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, derrama a unção do alto, a unção do Altíssimo, que nos ensina todas as coisas, e tem misericórdia de mim, Pai, para que eu possa pegar a tua palavra na unção do teu Espírito, no nome de Jesus. No nome de Jesus, repreendo todo o mal, e no nome de Jesus, sopra, Senhor, do teu Espírito nessa noite, sobre esse lugar, trazendo salvação, libertação e cura, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém pode tirar o gasofilácio aqui, por favor? Meu irmão, minha irmã, o que seria do Evangelho sem cruz? Seria a mesma coisa que futebol sem bola. Seria a mesma coisa que mulher sem cabeleireiro. Seria a mesma coisa que vida sem água. Não existe cristianismo, falar de Jesus Cristo sem cruz. Nós falamos de Jesus, nós lembramos da cruz. E nesse dia, nós estamos aqui para celebrar a paixão de Cristo. E como nós relemos parte dessa história segundo o Evangelho de Lucas,
que não presenciou os fatos, mas que ouviu de muitos apóstolos, de muitos discípulos, de muitos conhecidos de Jesus, e que foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas palavras, e Lucas escreveu o maior de todos os evangelhos, o mais detalhado de todos. Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, a paixão de Cristo até o fim por mim e por você. E nós vemos algumas palavras de Jesus aqui nessa cruz, que não são escritas em nenhum outro evangelho, e que estão aqui por um motivo e por uma razão, e que conta a história da cruz, com detalhes que não tem nos outros evangelhos, e que por isso que atesta que os evangelhos são verdadeiros, porque se fossem todos iguais, todos escritos da mesma forma, da mesma maneira, a gente poderia dizer que é uma fraude. Mas como são todos diferentes, mas contando a mesma coisa, sem um desmerecer o outro, sem um desmentir o outro, é porque é a verdade. Amém? Glória a Deus. E aqui nós chegamos no ápice do amor de Deus por mim e por você. E eu queria dizer para você, como título da mensagem dessa noite, que todos morrem e poucos vivem. Depende de você. Depende de você, preste atenção. Não depende de Deus. Não depende da vontade de Deus. Deus é todo poderoso, sim ou não? Sim. E Ele pôde salvar todo mundo dizendo eu quero salvar todo mundo? Pôde? Não, Ele deu um jeitinho que nem fazem. A maioria de nós brasileiros dá um jeitinho. Ele deu um jeitinho? Não. Ele veio e morreu pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. E a Bíblia diz em Ezequiel que toda alma que pecar, essa morrerá. No Antigo e no Novo Testamento nós sabemos que o resultado do pecado é a morte. Então quem pecou? Deus olhou do céu e viu que todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Mas como Deus é justo, Ele não poderia salvar só porque Ele quer, mesmo sendo Deus. Porque Ele criou leis espirituais, Ele não vai contra essas leis. Ele não vai contra a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta ou que se arrependa. Então Deus teve que vir, se tornar carne, viver uma vida santa, viver uma vida reta e morrer por mim e por você. Amém? Para que Ele pudesse ali na cruz se tornar maldição, para que Ele pudesse ali na cruz tomar o meu e o seu lugar. Eu e você deveríamos morrer numa cruz. Eu e você deveríamos pagar o castigo do nosso pecado. Mas mesmo que nós pagássemos morrendo numa cruz, porque o Império Romano foi o império que mais matou gente em cruz, não quer dizer que quem morreu numa cruz está salvo e vai para o céu. Porque se fosse a solução, Jesus faria, todo mundo morra numa cruz, não precisa de mim. Porque, meu irmão, minha irmã, não adianta eu tentar me salvar pelas boas obras, não adianta eu tentar me salvar pelo meu sacrifício, porque eu vou ajoelhar no milho, porque eu vou orar tantas horas, porque eu vou na igreja, porque eu vou jejuar, porque eu vou conhecer a Bíblia. Nada disso nos salva. Então Jesus teve que vir, alguém sem pecado teve que pagar o preço do pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados diante de Deus. E Deus quer que todos sejam salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, nós vemos uma história aqui, nós vimos
e por isso que eu fiz você ler comigo, de toda uma sociedade acusando Jesus, abandonando Jesus. Começa pelos amigos de Jesus. Os amigos de Jesus, os mais próximos de Jesus, um traz Jesus, trocando ele por dinheiro. Os outros fogem quando ele é preso. O outro, que era o mais achegado de todos, nega Jesus. Depois os religiosos, a melhor religião que existe e que existia naquela época, o judaísmo, que era a única religião que buscava o verdadeiro Deus, que é o nosso Deus, o Senhor, negaram Jesus, condenaram Jesus, julgaram Jesus de madrugada, julgaram Jesus de manhã e decidiram matar Jesus. Os amigos de Jesus abandonaram Jesus, negaram Jesus, entregaram Jesus. Os religiosos decidiram matar Jesus. E o melhor sistema judiciário que já existiu até aquele tempo, o sistema romano, que julgava uma pessoa antes de condená-la, eles não só condenavam porque estavam falando, também condenou Jesus. Os romanos decidiram crucificar Jesus. Pilatos, quer ou não, lavando as mãos ou não, vendo que Jesus não era culpado, mandou Jesus ir para a cruz. Herodes devolveu ele para Pilatos, cada um foi lavando a mão, foi entregando para o outro. E o povo, a multidão que seguia, que perseguia, que viu Jesus fazer os milagres, multiplicar os pães, curar os enfermos, decidiram: mata Jesus, crucifica Jesus. E quando Jesus estava na cruz, aí mesmo que começaram a zombar dele, aí mesmo que começaram a falar mal dele. E se fosse eu e você ali, não seria diferente, porque nós temos os mesmos 2 olhos, os mesmos 2 ouvidos, a mesma boca, o mesmo coração, os mesmos pés, as mesmas mãos, o mesmo coração mau em todos os seus pensamentos. Se eu e você estivéssemos ali, nós teríamos crucificado Jesus, nós teríamos dito que Jesus merecia a cruz. Mas mesmo eu e você não estando ali, Jesus foi até a cruz porque você pecou, porque eu pequei, porque nós pecamos, seja menos ou mais, seja muito ou seja pouco. A razão de Jesus estar caminhando para a cruz e ser crucificado foi por causa do meu e do seu pecado. E aí eu quero te contar então essa ilustração que só o Evangelho de Lucas conta, a história de 2 homens que foram crucificados com Jesus. Já estava escrito em Isaías 53:12, que Jesus seria crucificado com malfeitores, com ladrões, com criminosos. E Jesus, que não tinha pecado algum, que não tinha crime algum, que pelo contrário só fazia o bem para o povo, até acabar suas forças, até acabar suas energias, Jesus ia de manhã cedo pregar para o povo no templo. Jesus acolhia as multidões, muitas das vezes ele mandava seus discípulos embora e ficava sozinho com as multidões. Jesus se compadecia das multidões, ele via as multidões e via as multidões como ovelhas sem pastor. Mas meu irmão, minha irmã, chegou um momento que eu quero chamar a atenção aqui. Quem está na cruz, o que vai acontecer com quem está numa cruz? Vai o quê? Morrer. Uma pessoa pode ficar até 9 dias numa cruz. O normal é que ela demore 3 dias para morrer numa cruz. Como que uma pessoa morre na cruz? Na cruz a pessoa não tem apoio. Não tem apoio para respirar. Ela é apoiada pelas mãos e pelos pés. E à medida que ela vai perdendo a força abdominal, e o corpo vai caindo todo o peso em cima das pernas, e as pernas vão se enfraquecendo e vão dando câimbras, e como a cabeça também não tem apoio, a força da cabeça, a força do corpo faz com que a pessoa vai ficando sem respirar lentamente. Assim como se você estivesse debaixo d'água. Alguém já ficou aqui debaixo d'água sem respirar? Alguém já teve um sonho que ficou sem respirar e daí acordou? E é isso que acontece. Imagina você ficar sem respirar lentamente ao ar livre. Imagina qual que deve ser a sensação aos poucos de você não conseguir respirar.
Então é uma das piores, ou se não a pior morte que existe, uma morte lenta. Mas Jesus foi colocado na cruz às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde, porque ele tinha sido muito maltratado antes, com açoites, com chicotes. Ele havia sido esbofeteado, ele havia sido escarnecido, haviam batido nele com um cetro na cabeça dele, como se ele fosse um rei, colocado uma coroa de espinhos nele. Todos maltrataram ele, e por isso ele estava muito mal, muito pior do que aqueles criminosos que tinham feito algo muito pior do que ele. E não só isso, espiritualmente falando, ali na cruz, ele tomou toda a maldição do ser humano, e por isso ele morreu tão rápido. Mas eu quero chamar a atenção para você, que 2 outros homens foram colocados na cruz com Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo. A Bíblia não diz esses nomes. A tradição diz que um é Dimas, outro é Gestas, mas nós não sabemos. E diz a tradição que um desses ladrões era mau, Gestas era mau. E esse Gestas disse para Jesus: Jesus, você não é o Cristo? Salva-te a você, desce da cruz e salva-te a nós mesmos, se você é o Cristo. Enquanto que o outro, que era Dimas, ele pediu para Jesus o salvar. Enquanto o outro, que era Dimas, reconheceu que ele e Gestas estavam errados, e que Jesus estava certo, que não estava merecendo ali a morte. Mas eu quero dizer, preste atenção, que todos nós um dia vamos morrer. Todos nós estamos morrendo pouco a pouco. Cada dia que você acorda, cada dia que eu acordo, é um dia menos na minha e na sua vida. Nós podemos ser ricos, nós podemos ser pobres, nós podemos ter muitos filhos, poucos filhos, nós podemos ter faculdade, não ter faculdade, nós podemos estar trabalhando, nós podemos estar desempregados, nós podemos ser dona de casa, nós podemos trabalhar, ser empresário, nós podemos fazer o que for. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, isso nós temos certeza. Apesar de nós vivermos como nunca nós fôssemos morrer, porque a gente está mais preocupado com a conta do que com a morte. E por isso que você come tanta coisa que te faz mal, nós comemos, né? E nós não nos preocupamos, nós ficamos sem fazer exercício, nós não nos preocupamos, né? Mas é melhor você não fazer exercício do que você correr na rua com fone de ouvido, ou andar de bicicleta com fone de ouvido na rua, viu? Não faça isso, ok? Você está se sentenciando à morte, que você não ouve a pessoa que está vindo o carro, e você pode ser atropelado. Aí não adianta nada fazer exercício se for para morrer atropelado, é ou não é? Mas o que eu quero te chamar a atenção é que todos nós vamos morrer, e Jesus morreu a nossa morte. O pecado é coisa séria. O pecado foi colocado sobre o Filho de Deus e o matou. Em 6 horas matou o Filho de Deus, matou aquele que nasceu de uma virgem, matou aquele que foi batizado e ouviu do céu: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí desceu o Espírito Santo para todo mundo ver, em forma de pomba. Mesmo ele fazendo tantos milagres, mesmo ele obedecendo toda a lei, mesmo ninguém conseguindo pegar Jesus em alguma acusação, mesmo ele tendo plena comunhão com o Pai, a ponto dele orar e se transfigurar e estar no seu reino, mesmo assim, quando o pecado foi colocado sobre Jesus, o matou. Então não dá para brincar com o pecado. Todos nós pecamos e todos nós vamos morrer. Todos nós. Mas depende agora da nossa atitude, porque todos morrem, mas poucos vivem. Jesus morreu na cruz porque Ele me amou e Ele te amou. Mas Ele não quer que a gente morra a segunda morte, a morte eterna, viver para sempre longe de Deus. E não é Deus que escolhe, preste atenção, quem vai ser salvo e quem não vai. Porque se Ele pudesse escolher, Ele escolheria a salvação de todos. Porque Ele dá a vida do que Ele tem de melhor do seu filho para que a pessoa vá para o inferno? Não tem lógica. Tem lógica? Não tem. Mas preste atenção, um homem na cruz,
Gestas escolheu zombar de Jesus, escolheu se juntar com a multidão, de querer pedir para Cristo um sinal, de querer pedir para Cristo algo que prove que Ele é o Cristo. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, se ele usasse a lógica, preste atenção, milhares e milhares de pessoas morreram numa cruz durante o Império Romano. Teve uma vez que o Império Romano crucificou 6.000 homens de uma vez só. E aqui estão se crucificando 3, Jesus e mais 2. Pô, você já sabe que você vai morrer, é ou não é? A morte está chegando perto, é ou não é? E você está sendo crucificado com Jesus. O que você vai fazer? Vai zombar de Jesus ou vai pedir ajuda de Jesus? Mas aqui mostra que mesmo nós estamos perto de Jesus, mesmo nós ouvindo as histórias de Jesus, porque era só isso que se falava naquela região, nós podemos acusar Jesus, nós podemos não receber a salvação que Jesus estava consumando do lado daquele homem. Jesus estava consumando, porque ele disse, está consumado, a sua salvação por toda a humanidade estava do lado de Gestas. E não só isso, preste atenção, se ele não cria em Jesus até naquele momento, a primeira frase de Jesus na cruz foi uma oração, que ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então olha só, Gestas podia ter pensado assim: ou esse cara é um louco, porque está sendo crucificado e perdoa, ou realmente ele é o Filho de Deus, porque quem pode ser louco de perdoar aqueles que o crucificaram, aqueles que o cuspiram, que zombaram, que colocaram aquele manto em Jesus, que ajoelharam diante de Jesus e falaram: salva-nos, ó Cristo. Aqueles que escreveram em latim, em hebraico, em grego, na cruz, esse é o rei dos judeus, é uma zombaria aquilo, para todo mundo que passasse ali visse. É como o seu Facebook, naquele tempo não tinha Facebook, mas o Monte da Caveira era um lugar que todo mundo passava para entrar em Jerusalém. Então todo mundo que passava ali via o pessoal sendo crucificado. Era o pior tipo de morte, era algo que mostrava assim: ó, não se volte contra Roma, senão você vai ser crucificado. E ali estava Jesus. Dizem que Jesus foi crucificado ainda nu, porque as pessoas eram crucificadas ainda nu, tá? A gente vê as cruzes com Jesus por aí, com um paninho, né, como uma cueca, mas isso daí é que foi colocado com o tempo, ok? Para não ficar aparecendo nada, mas é uma humilhação muito grande, ok? E aquela era a propaganda. Mas olha só, você ouviu muita coisa de Jesus, mas é tão difícil falar na cruz, e Jesus fala 7 vezes na cruz, e a primeira coisa que ele faz, ele ora, e a Bíblia diz que ele continua orando por mim e por você. E porque ele orou, preste atenção, Deus começou a agir naquele lugar, porque Deus quer salvar. Deus fez os céus e a terra por mim e por você. Mas preste atenção, o universo não custou nada para Deus, Deus só falou e as coisas foram criadas. Mas a salvação custou tudo para Deus, o seu Filho, o que ele tinha de melhor. E ali então Jesus, que revela o Pai, porque Jesus falou: quem vê o Pai vê a mim, e quem vê o Pai vê a mim, e quem vê a mim vê o Pai. As muitas letras me fazem delirar. Ele mostra o amor do Pai. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. E aí Deus começa a agir. Deus começa a agir no coração das pessoas que estavam ali. O Espírito Santo começa a agir, porque quem nos convence não é o pastor que fica buzinando na tua orelha, não é o pastor que fica te ligando, indo na sua casa, te mandando mensagem, fica insistindo com você. Eu faço a minha parte, mas quem tem que te convencer, a Bíblia diz, é o Espírito Santo. E naquele momento que ele orou, Deus Pai começa a agir com o Espírito Santo nas pessoas ali.
Mas a Bíblia também diz que nós podemos resistir ao Espírito Santo, que nós podemos apagar o Espírito Santo, que nós podemos mentir contra o Espírito Santo, que nós podemos blasfemar contra o Espírito Santo. E Gessas tinha um coração tão duro, tão orgulhoso, que ele pediu um sinal para Jesus, que ele pediu para Jesus: olha, mostra que tu és o Filho, eu estou perto de você, você orou por mim, mas Jesus não pôde salvá-lo. Mas naquele momento que Jesus orou, havia um outro homem ali, havia Dimas, um homem que era um ladrão, um malfeitor, ele fez algo muito ruim para estar ali sendo crucificado, e ele teve a sorte, vamos dizer, de ser crucificado com Jesus, porque quando nós estamos perto de Jesus, nós podemos ter salvação, porque Ele é o Salvador do mundo. Muitos morrem, poucos vivem, e Ele escolheu estar do lado do autor da vida, daquele que disse: eu sou a ressurreição, a vida, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Ele estava ali do lado de Jesus, e Jesus havia orado por ele ali: Pai, perdoa. E o Pai então enviou o Espírito Santo, e ali nós vamos ver que o homem que era criminoso, que o homem que era malfeitor, que o homem que mereceu o pior tipo de morte, o pior tipo de condenação, vai ter algo que os religiosos não tiveram, que os discípulos não tiveram, que a multidão não teve, que os romanos não conseguiram ver. Ele disse assim, no meio de toda aquela acusação, estava todo mundo contra Jesus, porque nesse mundo é assim: enquanto você faz, enquanto você mostra, você está por cima da cocada, mas quando você está caindo, aí o pessoal pisa e fala: não falei, ele não era um homem de Deus. É isso que é o mundo. Ele vira as costas para nós, ele joga pedra em nós, e todos estavam ali jogando pedra na cruz, mas Dimas se colocou na frente da cruz de Jesus, e disse para aquele outro ladrão, que a tradição diz que era companheiro dele de roubo, de assalto, né? Mas a tradição diz que Dimas tinha um coração bom, ele não roubava não roubavam famílias, crianças, ele procurava não maltratar as pessoas, enquanto Gestas não tinha dó de ninguém. Mas ali no versículo 41, ele diz, no 40 e 41, você não teme a Deus nem estando sob a mesma condenação? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal. Preste atenção, ele reconhece que ele merece sofrer, que ele merece morrer, que ele merece sofrer o castigo que ele está sofrendo, porque ele é um pecador, e nós somos pecadores, e por isso nós temos mazelas nas nossas vidas, nós temos problemas. A Bíblia diz: o que o homem colhe, o que o homem planta, ele vai colher, porque de Deus não se zomba, e ele sabia disso. Mas aí o Espírito Santo nos dá temor. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Ele tem temor de Deus ali na cruz. Ele diz: não, eu mereço morrer, mas Jesus é santo. E Jesus é santo, mas Ele sofreu na cruz para poder me salvar e te salvar, porque Ele também é amor, é a manifestação do amor de Deus. Mas aí então, Ele vai ter uma revelação, Ele já teve essa revelação no meio de tudo isso, e Ele tem uma revelação que nem os discípulos tiveram, porque os discípulos esperavam que Jesus iria redimir o seu povo, o reino de Israel, fisicamente. Mas olha só o que ele diz no versículo 42. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele está falando do reino na terra? Não, está falando do reino onde? No céu. Naquele momento que Jesus orou, o Espírito Santo revelou para aquele homem que ele era um pecador, porque o Espírito Santo vem nos convencer do pecado,
porque Jesus diz para que creiam em mim. Da justiça, porque Jesus foi para o Pai e cumpriu, para nós sermos salvos. E também do juízo, que o príncipe desse mundo está condenado, o diabo, os seus demônios e todos aqueles que se rebelam contra Deus. Naquele momento ele teve essa revelação, meu irmão, que ele precisava de Jesus, e que por mais que Jesus estivesse morrendo ali na cruz, esse era o plano de Deus, e que ele ia entrar no reino dele, um reino eterno, um reino de glória, e que ele queria entrar com Jesus. E nessa noite, meu irmão, o Espírito Santo, eu oro para que o Espírito Santo, Pai, venha nos revelar que Jesus morreu naquela cruz, não só para nós termos vida eterna e ir para o céu, e ir para o paraíso, mas, meu irmão, para viver uma nova vida, para não viver mais em pecado. Meu irmão, você foi comprado por alto preço, não se desvalorize, não se desvalorize assistindo coisa errada na internet, não se desvalorize, meu irmão, minha irmã, tomando coisa que você não tem que tomar, usando coisa que você não tem que usar, falando coisa que você não tem que falar. Por quê? Porque Jesus, meu irmão, quando nós pedimos, entregamos a Ele, Ele nos levou até o reino do Pai. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nossa pátria é celestial. A Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, e que em Cristo nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e que em Cristo nós somos libertos de todo o mal. Mas para isso, meu irmão, Dimas teve que estar perto de Jesus, e você não pode se afastar de Jesus, porque é Ele que é o Salvador. Você não pode se afastar da sua cruz, porque talvez se ele tivesse sido crucificado com outra, ele não teria sido salvo. Você não pode se afastar da cruz de Jesus e tem que tomar a sua própria cruz, porque senão, meu irmão, nós vamos ficar iguais aos religiosos, igual à multidão, igual aos discípulos. Eles não creram, eles não tiveram a revelação. Não importa quanto você saiba da Bíblia, não importa quanto tempo você andou com Jesus, se você não tiver a revelação do Espírito Santo, nós vamos morrer nos nossos pecados. Foi isso que Jesus disse para aqueles religiosos: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados, vocês são escravos do pecado. Mas se vocês, preste atenção, crerem em mim, então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, e vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então nessa noite, meu irmão, o que eu tenho a dizer para você é que você tem que escolher a vida. Deus já fez há cerca de 1987 anos atrás. Jesus deve ter morrido no ano 30 depois de Cristo, no ano 30 da nossa era, e Ele já fez tudo o que Ele precisava para que você fosse salvo, para que você fosse liberto, para que você andasse perto de Deus, para que você não andasse longe de Jesus. Mas você tem que colocar essa prioridade na sua vida. Você não pode brincar com o pecado, porque o pecado, meu irmão, minha irmã, não tem perdão, porque o diabo não tem perdão. O diabo, se ele pudesse, ele já tinha te destruído, já tinha te matado, porque ele já roubou muita coisa sua e minha. Mas Jesus disse para aquele homem: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Jesus só falou essa frase para um homem na Bíblia. Ele só falou de paraíso para uma pessoa, e foi para esse ladrão, porque é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Ele teve fé ali na cruz, ele teve fé no fim, mas ele entrou no paraíso não com anjos, mas com o próprio Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com quem você veio? Eu vim com o Rei dos Reis, eu vim com o Senhor dos Senhores, eu vi a sua glória antes de entrar aqui, eu vi Ele na sua glória na cruz, porque Jesus falou: Pai, glorifica o teu Filho, e o Pai respondeu: eu já glorifiquei, vou glorificar. E quando que Jesus glorificou o Pai? Na cruz. E a mensagem da cruz é loucura porque estão lá fora, eles não entendem, mas meu irmão, você entende, você foi alcançado por essa graça, e você não pode esquecer dessa cruz, você não pode esquecer dessa paixão, porque se você esquecer, meu irmão, minha irmã, se nós esquecermos, nós estamos perdidos. Não há salvação fora da cruz. Nós somos a única instituição da terra que pode salvar os seres humanos, e não é fazendo caridade,
e não é abrindo escolas, e não é fazendo muitas outras coisas, mas é pregando o Evangelho. A nossa prioridade é pregar o Evangelho no poder do Espírito, e as outras coisas são somadas, amém? Mas a nossa prioridade é isso, e se nós nos afastarmos disso, nós estamos perdidos, e vamos levar esse mundo ao caos, às trevas, porque se nós que somos luz, não refletimos a luz de Jesus nesse mundo, esse mundo vai de mal a pior. Você já pensou que só nós temos a mensagem de vida eterna? Se eu colocasse uma placa aqui, ó, R$1.000, para quem vier aqui no domingo, você acha que quantas pessoas viriam aqui? Talvez todo o Planalto Verde, mas nós temos muito mais do que R$1.000 que acabam assim, ó. Hoje R$1.000 não vale nada. Eu procuro ir no supermercado e não gastar nada. Quando eu vejo dar R$200, e eu vejo gente com o carrinho lotado, eu falei assim, nossa, se eu não peguei nada e vai dar R$200, e eu estou indo no atacadão, imagina o outro que encheu o carrinho. Eu falei, é R$1.000, R$1.000, ó. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos a vida eterna, a vida eterna, por causa desse momento da cruz. Todos morrem, poucos vivem, e você vai escolher viver ou não, compartilhar dessa vida ou não. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades ali na cruz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Jesus já morreu, meu irmão, Jesus já ressuscitou, e você já é livre pelo poder da cruz. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Não se afaste da cruz, não se afaste de Jesus, não se afaste dessa essência, meu irmão, minha irmã, senão a gente vai de mal a pior. Amém? Eu quero orar com você, quero convidar você a ficar de pé. Meu Deus. Jesus quer nos levar espiritualmente para o lugar da salvação, para o lugar do paraíso. Amém? Mas Ele só pôde levar aquele ladrão porque ele estava numa cruz. Feche os seus olhos, você tem que estar na cruz, na sua cruz. Sua cruz não é seu marido, não é sua esposa, não é suas contas, não são seus filhos, nada disso. A sua cruz é a sua renúncia, é a renúncia do seu eu, da sua vontade, do seu querer. Jesus escolheu a cruz e por isso que Ele revelou o Pai. E nós não temos revelado o Pai porque nós estamos muito longe da cruz. Nessa noite, o poder da cruz quer nos salvar. Não só para nós não irmos para o inferno, mas para nós vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu quero orar com você. Nesse momento Jesus vai te salvar, nesse momento Jesus vai te curar, nesse momento Jesus vai te libertar, nesse momento Jesus vai te trazer nova vida, nesse momento Jesus vai derramar mais sobre você, porque Ele já conquistou na cruz. Ele derramou o seu sangue, foi isso que Ele disse na Santa Ceia. Esse é o sangue da nova aliança que traz perdão dos pecados, remissão dos pecados. Feche seus olhos. O que tem te afastado de Jesus? O que tem te afastado da cruz? Você precisa dizer e você precisa renunciar isso. Você tem muitas desculpas, mas nós temos que ser pregados à cruz. Aquele ladrão estava pregado à cruz, e por isso ele conseguiu ter a revelação e confessar Jesus ali. E você precisa estar pregado à cruz nessa noite, meu irmão, minha irmã. Pai, no nome de Jesus, aqui estão os nossos irmãos e irmãs. Nós todos estamos aqui, Senhor, e nós precisamos tomar a nossa própria cruz, porque um dia Jesus tomou a sua cruz. Ele te glorificou, Pai, como nós queremos te glorificar, porque o Espírito Santo é derramado sobre nós para nós glorificarmos a Jesus, para nós glorificarmos o Pai. E por isso
Santo Deus, eterno Pai, eu oro a Ti, no nome do Teu Filho, para que o Senhor venha com poder para salvar, libertar, curar e nos trazer de volta para a Tua vontade, para estar perto da cruz, estar perto de Jesus. Eu dou uma ordem agora, para que todo mal saia no nome de Jesus, toda doença saia em nome de Jesus, toda enfermidade saia no nome de Jesus, toda incredulidade sai em nome de Jesus, todo mal que te afasta de Jesus e da cruz sai no nome de Jesus, toda depressão saia no nome de Jesus, no nome de Jesus, e no nome de Jesus eu oro, para que desça sobre ti o Espírito Santo, em nome de Jesus eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo, e para que você viva a vida de Deus, que Ele preparou antes de você nascer, pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição, pelo poder do nome de Jesus, eu creio, e eu oro com o meu irmão, com a minha irmã, eu oro por mim, pela minha família, e oro por cada família aqui representada, Senhor, para que nós venhamos estar perto desta cruz, para que nós possamos viver e ter vida, e vida em abundância, e vida eterna, no nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que está afastado, ou que nunca tenha confessado o Senhor Jesus, e queira confessar o Senhor Jesus como o seu único Senhor e Salvador, e queira vir aqui para frente, é só levantar o seu braço. Eu quero orar com você. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Depois que Pedro negou Jesus, Jesus teve que reafirmar a sua aliança com Pedro. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Meu irmão, sexta-feira é culto também de oração. Nós estamos aqui nessa noite como igreja para cumprir